Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Amém. Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe. Vocês tenham um início de semana abençoado, guiado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos adentrando agora em devocional, estamos iniciando pelo profeta Joel, e este devocional, ele é um devocional que vai tratar de uma sequência desses profetas menores, né? Nós falamos sobre Oséias, né? Nós tínhamos começado em Miqueias, terminamos em Malaquias, voltamos em Oséias, fizemos 14 dias em Oséias e agora nós vamos fazer em Joel. E este texto que nós lemos está falando de algo que aconteceu em Israel, que foi algo devastador. O profeta Joel, ele vai falar muito sobre o dia do Senhor. Nós devemos deixar claro que o dia do Senhor são dias específicos no qual o Senhor veio, o Senhor agiu, o Senhor trouxe um juízo, trouxe uma sentença, trouxe uma justiça sobre o povo de Israel. Mas existe o grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor ainda não chegou, que é relatado em Apocalipse. E o profeta Joel aqui vai estabelecer as coisas que aconteceram no tempo dele como o dia do Senhor, ou um dos dias do Senhor que vem acontecendo de tempo em tempo, como foi a pandemia, como foi lá no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, como foi antes, na época dos Macabeus, os problemas que eles tiveram com generais assírios. Então, existem vários, até mesmo a invasão assíria, que é prefigurada aqui, a invasão babilônica e assim por diante. Entretanto, nós vemos que aqui Deus usa um determinado animal para trazer juízo sobre aquele povo. Ele usa o gafanhoto. Ele usa enxames de gafanhotos em 4 escalas, como é dito aqui, o que um deixou, o outro comeu, e assim por diante. Parece que foram 4 enxames diferentes que devastou o país. Que trouxe muitos problemas para a agricultura do país, ao ponto que o profeta fala para os bêbados, os ébrios, que eles chorassem, gritassem, porque não vai ter vinho para eles beberem. Não vai ter vinho para eles beberem por causa da devastação que foi feita. E no decorrer do capítulo, que nós não lemos, parece que isso veio trazendo outras consequências, como seca, houve seca e houve também, parece que de alguma forma, algum tipo de incêndio, alguma coisa assim, que também acabou com as pastagens, que os animais ficaram sem pastagem também. Então foi uma situação muito complicada que Israel viveu e que o profeta Joel estava mostrando para o povo ali, nesses versos que nós lemos. Só que quando nós vamos ver a segunda parte do capítulo, e eu vou ler aqui com os irmãos, diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto,
vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, tudo que o profeta está dizendo aqui, me parece que tudo aquilo estava acontecendo, que Deus estava usando aquelas questões naturais para trazer juízo como um dia do Senhor para Israel por causa do pecado. Nós sabemos que o pecado natural, ele trouxe consequências na natureza, tanto que a natureza geme e chora pela volta de Cristo para estabelecer a sua plenitude, porque a natureza sofre por causa do pecado. Mas aqui nós vemos que Deus usou a natureza para trazer juízo para o povo, porque a terra não daria o mantimento, as árvores não dariam, os animais não teriam o que comer, o homem não teria o que comer. E seca também. Então, parece que Deus usa isso, e Deus usa o profeta para falar com o povo. Olha, reúna os sacerdotes, primeiro começa com os sacerdotes, depois reúna as autoridades, reúna o povo. Proclamem jejum, se arrependam. Quando fala que proclamem jejum, é aquele termo pano de saco, né? Se arrepender do que estava acontecendo, se arrepender da forma que eles estavam vivendo, para que Deus viesse a aceitar aquele arrependimento e viesse a dar a eles o que era necessário para a sobrevivência. Tem muitas vezes que o meu e o seu pecado, ele atrapalha a nossa vida. Em um contexto geral, atrapalha sempre, mas o que eu quero dizer é que há muitas circunstâncias que vêm acontecendo conosco que está relacionada a pecados que nós temos, pecados domésticos e pecados corriqueiros que nós vamos mantendo em nossas vidas, e eles vão trazendo ruínas para nós. Então, é necessário cortar o mal pela raiz, deixar esse pecado, confessar o pecado e fazer uma nova aliança com o Senhor. E o Senhor vai aceitar, sendo sincero, o arrependimento. E o Senhor vai mudar a sua rotina, mudar o seu caminho, mudar esta situação, essa realidade. Então nós temos que nos arrepender e buscar um novo caminho. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, santo é o Senhor. Eu peço misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Peço misericórdia ao Senhor para a nossa caminhada. Senhor, que nós venhamos a ter domínio próprio para eliminar do nosso meio o pecado. Pedimos força do Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor restaure, ó Pai, as nossas vidas, principalmente em momentos que pecamos, estamos colhendo consequências pelos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a arrepender. Que o Senhor nos ajude a ter uma nova aliança com o Senhor, clamar com sinceridade ao Senhor. E que o Senhor restaure as nossas vidas. Pai, restaura a vida dos teus filhos que estão nos ouvindo, transforma a vida deles, modifica as realidades. Eu oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.